E a legenda é, com certeza, o topo da montanha, né, cara? Aí foi o auge, lá em cima, o cume, né? Eu vou perguntar, começar com como é que foi meio traíra aqui já. O Ué. Vitor Bertolassi perguntou assim: você tá correndo mais agora aí com as crianças ou quando o Fábio tá passando? Com certeza tô correndo mais agora, velho. Não, Pô, não, não que eu não corra, né, quando o Fábio tá passando, mas agora eu tô correndo mais, com certeza. tá trairagem já. É. Trairagem, hein? Trairagem pra você, né? Daí a Ana Clara perguntou assim: qual foi o primeiro clube que ele jogou? Meu primeiro clube foi o Pinheiros, cara. Na verdade, eu comecei assim eu jogava tênis, cara, no Círculo Militar, em São Paulo também. E aí eu treinava tênis e saía do treino de tênis, ia pro ginásio bater uma bola de vôlei, mas ainda não era meu clube, isso era só uma brincadeira. Eu era sócio do Círculo Militar, meu pai era sócio, mas o primeiro clube jogando mesmo, sim, foi o Pinheiros. Pinheiros com o Silvio? Silvio. Caraca, tá. O cara tá lá faz tempo, então. Que isso, cara? Pô, ou não, Que é também isso? posso ser. Que é isso? Faz tempo, cara. O Silvão tá lá faz tempo. Eu cheguei lá em final de 89, cara. Finalzinho de 89. E depois você. Daí meu pai fez uma pergunta boa aqui. Ele Boa. perguntou assim: qual foi seu primeiro time adulto e como foi essa transição da base pro adulto, que muitas vezes é complicada? Legal. Meu primeiro time adulto foi o Suzano, cara. Isso em 1996, a equipe de Suzano. A transição foi um pouco mais natural, porque eu saí do Pinheiros em 96 para jogar. Ia jogar o adulto, né? Era uma ideia, era jogar o adulto Suzano, mas o time de Suzano montou um time infanto e juvenil, um time infanto, na verdade, que era a base da seleção brasileira na época. Para quem lembra ou não lembra, esse time tinha o Ezinho, que esses dias passou aí na final do campeonato, André Nascimento, Rodrigão, era todo mundo da mesma geração. Então era a base da seleção brasileira. O Suzano foi lá e pegou todo mundo. Então a gente jogava infanto, juvenil e completava o time adulto. Então a gente foi uma transição mais natural por isso, porque a gente jogava Já as estava no três esquema. categorias. Então não precisava sair, não tive que sair de um time para ir jogar um adulto no outro. Não foi uma transição tão forte assim. A gente foi meio que na mesma equipe. Entendi. Daí eu queria lembrar de uma coisa que foi muito importante pra gente nessa temporada, né? Quando a gente foi pra Libertadores lá na Argentina esse ano, e eu pude ver o carinho que o pessoal da Argentina tem por você e você tem por eles também. Eu queria saber como que foi que a Argentina entrou na sua vida? Como você acabou indo jogar lá e como que foi essa sua experiência de jogar lá tantos anos? Legal, então, a Argentina entrou porque eu tinha muita vontade de trabalhar com o Weber, né? E ele tinha sido treinador no Brasil, e eu conversei com alguns caras na época que jogavam com ele, e todos me recomendaram. Falaram, meu, você tem que jogar com esse cara, eu acho que pelas tuas características vai ser interessante, pode ser um salto de qualidade na sua carreira, vale a pena. E aí o Weber estava saindo da Grécia, ele tinha acabado de ser campeão na Grécia, o time tinha o Dante e o Marcelinho, era o Sim. Panathinaikos, se eu não me engano, e ele estava voltando para a Argentina e queria montar um time para ser campeão, um time de ponta. Então ele pegou alguns jogadores da seleção argentina e me fez a proposta, eu, o Wallace, que jogou no SESI também, Sim. e o Badá, que já estava lá há um ano, o Badá também estava lá, o antigo Badá, e acabou me fazendo esse convite e, pô, para mim era tudo o que eu precisava. Eu tinha uma proposta de jogar no Banespa nessa época, na mesma época, que era um time de ponta no Brasil, mas eu resolvi abrir mão para poder trabalhar com ele. E aí foram 4 anos de muito aprendizado, assim, para mim foi o divisor de água da minha carreira, sem dúvida. Eu aprendi muito com ele, tanto parte técnica como leitura de jogo, trabalho em equipe, valores de liderança, enfim, o Weber me ensinou muita coisa, assim,
ele foi um excelente levantador e um grande líder, ele contribuiu muito para o meu aprendizado, então foi muito legal. E aí, 4 anos ganhando praticamente tudo, cara, a gente disputou 22 campeonatos, a gente ganhou 20 em 4 anos. Caraca, Não tem como não ter uma lembrança boa, não tem como você ter um carinho pela torcida e a torcida por você. É muito, muito jogo, muito campeonato, muito título. Então, eu tenho um carinho enorme. Você viu lá como funciona, né, sim. cara? Eu acho que para mim foi ótimo. E o Ah, é. apelido veio de lá também, então foi muito carinho, cara. Foi muito legal. Fora que você ia dar aquela bailada também, né? Porque a gente viu lá, depois que a gente foi campeão. Tem que dar uma arranhada, né, velho? Faz parte. Depois o Marcelo Ferraz perguntou: você ficou na Argentina, depois você voltou para o Brasil, para o Cruzeiro, é isso? Isso. Como que foi essa transição? Por que você quis voltar? E como foi morar em BH? Pois é, na verdade foi até meio por acaso, assim, porque eu estava na Argentina, eu recebi uma proposta de me naturalizar argentino para poder jogar o Mundial de 2010 e a Olimpíada de 2012. Foi uma proposta legal, eu aceitei a proposta. A grande dúvida deles era se eu vestiria a Celeste Blanca, que eles falam, né? Eles tinham um pouco Sim, de dúvidas se eu faria isso ou não. Eu falei que, lógico, pela oportunidade que estavam me dando, e eu não tinha essa oportunidade no meu país, eu aceitaria sem o menor problema. sim. E nessa época começou a se andar, existe uma burocracia para que isso aconteça e foi andando. E nesse meio tempo eu recebi a proposta do Sada do Cruzeiro para voltar e era uma aí bateu um pouco da saudade de casa, da minha mãe me ver um pouco mais de perto. Meus sobrinhos estavam começando a querer jogar, então foi uma opção mais familiar mesmo, de voltar para o Brasil, ficar mais próximo da família, sem pretensões de seleção brasileira, de nada. Eu vim mesmo para ficar perto da família. E aí, como Tá. tudo deu certo e estava numa boa fase, acabou a seleção acontecendo depois. Engraçado, um pouco fora da curva, aos 33 anos eu voltei para a seleção. Então foi uma coisa inesperada também. Sim. E essa passagem do Cruzeiro também foi maravilhosa, né? Quantos títulos vocês ganharam lá também? Que eu me lembro, o tempo que eu joguei foram 26 títulos em 32, eu acho, campeonatos também. Sim. Foi Só de boa, liga cara. foram quantas? Então, a Argentina foram 20 de 22. Não, só de Superliga foram quantas? Superliga pelo Cruzeiro foram 5. Caraca. É coisa pra caramba. Então, foi uma temporada, uns anos muito bons, assim, a gente conseguiu montar um bom time. Eu acho que o mais importante eram o estilo dos jogadores, eram jogadores que queriam vencer, que estavam buscando firmar num clube, né? Alguns estavam pipocando de clube em clube, e ali parece que para um time vencer tem que ter uma química legal, Sim. tem que ter jogadores com essa mentalidade, e foi isso que aconteceu ali. Mas foi. Depois, agora é fácil falar que foi acertada a minha decisão de voltar, né? Na época, com certeza, teve uma interrogação enorme de voltar para o Brasil ou não. Mas hoje, com tudo que trilhou aí com essa trajetória, foi perfeita a escolha. E o meu xará aqui, o Fábio Jacobs, perguntou assim: você já até começou a falar um pouco sobre isso. Como que foi a sua trajetória na seleção brasileira e quando você percebeu que você estava sendo convocado regularmente, que realmente fazia parte da seleção? Pois é, então, eu joguei as seleções de base, né? Infanto, Tá. juvenil, tudo aquilo. E depois na seleção adulta, a primeira convocação que eu tive foi em 2004, se eu não me lembro. Mas ainda eu fui chamado para treinar, assim, na verdade eu não fui convocado, foi um chamado para treinar enquanto os jogadores estavam disputando as finais do campeonato italiano. Então nessa época tinha o Maurício, o Ricardo, o Marcelinho, eram os levantadores da seleção. Tá. E aí treinei durante um mês, foi legal, foi uma boa experiência. Era o Bernardo já, né? Então foi muito legal para mim. Aí quando eu fui para a Argentina, eu disputei bons anos, acho que eu estava num nível legal, mas o voleibol argentino não é tão visto, né?
não é sim, tão reconhecido como um bom campeonato, ou não era, né? Agora as coisas mudaram, a gente sofre um pouco até para ganhar deles, mas foi foi um bom período. Eu acho que eu e o Wallace, tanto eu como o Wallace, estavam numa boa fase, poderíamos ter sido convocados nessa época de Argentina, sim. mas como eu falei, não era um campeonato tão visto e a gente passou desapercebido. E quando a gente voltou para o Brasil, voltamos nesse nível que a gente jogava na Argentina. Logo no primeiro ano, o Wallace foi convocado, ele já Ele chegando no teve, SESI 2010, ele já 2010, 11, né? Quando a gente voltou, ele já foi convocado para a seleção. sim, Em 2012, o Bernardo me chamou, porque o Ricardo estava na dúvida ainda se o Ricardo ia ou não, mas eu estava com uma lesão no joelho, eu acabei não podendo ir. E a partir de 2013 começou o ciclo olímpico, né? Aí eu fui firme, aí fui convocado direto. 13, 14 teve o Mundial, eu não fui, a gente jogou o Mundial aqui, aí a gente tava, eu e o Rafa acabava trocando um pouquinho de ano em ano. tá? Mas aí fui direto, 13, 15, 16, 18, né? Então, aí que foi mais regular, assim, até eu acho que acredito até pelos bons anos do Cruzeiro também, de muitos títulos, acabou trazendo essa convocação mais direto, assim, mais recorrente, né? Sim. E aí a Érica pediu para você falar um pouco da Olimpíada do Rio. Qual foi a sensação de jogar em casa e de ser campeão? Eu acho que isso é uma coisa engraçada porque a gente até falava isso depois, eu acho que nunca mais isso vai acontecer, cara. Sinceramente, o Brasil sediar uma outra Olimpíada, então acho que foi um momento único, a gente pôde aproveitar isso da melhor maneira possível, tinha uma pressão muito grande, o vôlei sofre uma pressão muito grande por sempre chegar em finais, disputar títulos, então existia uma pressão enorme, por jogar em casa mais ainda. Eu lembro que o Bernardo falava que jogar uma Olimpíada fora era mais fácil, porque ali os voluntários não eram brasileiros, a grande maioria, então dentro da vila onde a gente ia, existia uma tietagem, paravam para tirar foto, então ele tinha um pouco de medo em relação a isso, de perder um pouco do foco, mas não aconteceu, o time estava bem ligado, bem focado no que tinha que acontecer. Mas foi um momento especial demais, a gente aproveitou, teve, para mim é uma história de livro, a Olimpíada, porque a gente começou mais ou menos, aí perdemos 2 jogos, estava com a corda no pescoço, aí ganhamos do melhor time naquele ano, que era a França, que acabou virando uma oitava de final. Enfim, foi uma baita história. E aí depois deslanchou, teve o jogo da Argentina, que foi muito complicado, estava todo mundo meio machucado. Então, se a gente não ganha Sim. aquele jogo naquele 3-1, com certeza ia complicar ainda mais a nossa vida. Enfim, foi um livro mesmo. A história da Olimpíada foi um livro. E aí o final se resume no pódio, né? Quem lembra da imagem do pódio, eu e o Serginho, principalmente o Escada, para mim foi um turbilhão de emoções ali. Foi a, a promessa, sensação de dever cumprido, sonho de criança, enfim, tudo misturado. E aí explodiu, né? Ali explodiu. Então eu ria, eu chorava, era tudo, os sentimentos todos misturados. Foi muito louco esse negócio, muito legal. Caraca, é. Emoção só de Irado. lembrar. Só de lembrar. Pô, essa reprise que passou na televisão esses dias foi incrível. Apesar de não terem mostrado o pódio, foi muito legal, cara. Sim. Aí o Felipe Jesus perguntou assim: daí você foi multicampeão pelo Cruzeiro, pela seleção. Como que foi a decisão de vir para o SESI e por que você resolveu mudar? De cidade, de clube, de tudo? Legal, então. Na verdade, eu sou extremamente movido a desafios, cara. Não tem jeito. Não só no vôlei, na minha vida em geral. Eu sempre estou buscando alguma coisa nova, algum desafio, seja um outro esporte, seja, sei lá, num instrumento musical. É o meu jeito. E eu acho que depois de vários anos no SAD, ali no Cruzeiro, eu me senti um pouco estagnado, assim. É difícil falar isso. Tu fala, pô, mas você estava ganhando tudo e você se sentia assim? Eu me senti assim. Eu achei que eu parei de evoluir. O negócio estava certinho, estava encaixado e talvez isso... E não era... Muita gente confunde isso com o fato de acomodar, não era acomodar, porque ali o time ninguém
não era característica da equipe a acomodação ali. A gente, tanto que foram vários títulos seguidos, né? Sim. Então, a palavra certa mesmo era esse desafio. Assim, eu achava que eu precisava treinar com outro treinador. Acho que o Marcelo já tinha dado tudo que ele podia para mim. Eu já não sentia muito mais evolução nesse sentido. Eu queria um desafio novo de trabalhar numa outra equipe, de levar um outro time a chegar em finais, enfim, de trabalhar num outro grupo, com outras pessoas. Tudo isso para mim é desafiador, assim. Eu sentia que eu precisava disso e eu tinha condições, eu acreditava que eu tinha condições de que isso acontecesse, fazer isso acontecer. Sim. E nesses anos de SESI eu acho que eu fiz, assim. A gente bateu na trave 2 vezes em finais de Superliga, mas o time disputou as duas últimas finais de Superliga. Foram jogos lá em cima, 2-3-2 no primeiro ano e 5 jogos no segundo. Então o time brigou de igual para ser campeão, para ser vencedor. Final é detalhe, eu sempre falo isso, é difícil jogar finais, assim, ganha e perde, mas é sempre algum detalhe. E esse ano a gente, com um grupo novo também, foi bem mais difícil, assim, pelo projeto que estavam buscando, pelas características de novos jogadores, de aparecimento de espaço para novos jogadores. Você já tinha jogado como titular ali no Corinthians, mas você, o Birigui, enfim, eram jogadores que eram apostas, assim, e que foi muito legal para mim trabalhar com vocês nessa situação, de poder tentar ajudar de alguma forma no crescimento. Então o time brigou muito, demoramos assim para acho que o time encaixar, a gente sofreu muito com lesão esse ano também. Eu acho que na Libertadores o time estava na ponta dos cascos, mesmo com todas as dificuldades. Eu com o meu problema, você com o seu, mas a gente foi na raça mesmo. E se a gente tivesse bem fisicamente pós a Libertadores, eu acho que o time estava num padrão de jogo muito interessante. Eu acho que a gente poderia brigar de novo por uma final, de disputar uma final, de repente um título. Então, foi desafiador, como eu sempre busquei. E assim, no balanço geral, para mim, foi extremamente positivo esses anos. Aí sim. Não. E tem uma história muito engraçada que o Alex perguntou aqui. A gente foi para o Marrocos essa temporada, né? Fazer uns amistosos lá antes de começar. Aí eu contei pro pessoal nas perguntas que eu faço nos meus stories a história do tênis. Do tênis não, do golfe. Você me contou que você jogava golfe, que não sei o quê. Aí eu até achei engraçado no começo. E depois você me contou a história de como o golfe te ajudou a sacar melhor e a jogar melhor o vôlei. Eu queria, se você pudesse contar um pouco pra galera também. Então, como eu falei antes, o desafio, né, cara? E o golfe foi um esporte extremamente desafiador para mim, porque eu não conhecia nada. Era apenas sou curioso, né? E o golfe veio dessa curiosidade de aprender um esporte novo. A minha irmã me aplicou o esporte, eu fui visitar lá na Austrália 1 ano, e lá o golfe é um esporte bem praticado e conhecido, então ela me levou para conhecer. Fui jogar um driving range, que a gente chama, que é aquele espaço onde a gente só bate a bolinha para treinar o movimento. Então foi um esporte que eu tive que aprender do zero, extremamente desafiador. E aí você tem que ir fundamento por fundamento, pensar em tudo de novo, é uma coisa bem do zero, assim, bem de principiante. E aí você vai evoluindo, a partir do momento que você vai pensando nos fundamentos e vai aprendendo o jogo, você acaba evoluindo. E aí quando eu evoluí um pouco mais no golfe, eu parava para pensar e falei, poxa vida, eu jogo vôlei tão automático, porque já são tantos anos fazendo isso, e se eu parar agora e voltar do zero, começar a pensar de novo todos os fundamentos do zero, como eu fiz com o golfe. E um dos fundamentos que eu mais me apeguei a isso foi o saque. Falei, bom, eu tenho que pensar, vamos lá, em vez de só jogar a bola e bater, eu tenho que jogar a bola a tal altura, eu preciso dar uma passada 3, 4 passos, eu preciso saltar forte, eu preciso levantar os 2 braços, eu preciso fazer o movimento do ataque. O golfe é um esporte que você usa mais a velocidade do movimento e não a força, porque quando você faz a força, você acaba travando o seu movimento, você não deixa o seu movimento
fluido, né, que a gente chama. E aí no vôlei é a mesma coisa, eu comecei a pensar tudo isso. E aí eu tirei um pouco da força do saque, mas aumentei a fluidez, a velocidade de braço, a velocidade do movimento. E meu saque assim, melhorou muito, né? Peraí que travou aqui. Sim. Deu uma travada aí. E aí eu senti que meu saque evoluiu exatamente por isso, por pensar todos os fundamentos novamente. E aí toda vez que eu vou para o saque ainda hoje, eu penso nisso. Eu falo, na hora que eu bato a bola, eu falo, bom, eu tenho que jogar a bola a tal altura, eu preciso dar tantos passos, eu preciso levantar o braço. Eu penso no movimento. Não é uma coisa mais automática, eu estou sempre pensando. Isso eu acho que ajudou demais. Foi nítida a evolução desse fundamento para mim. Não, eu achei muito interessante essa história quando você me contou aí. E eu parei para pensar e é exatamente isso. É você realmente fazer o movimento, né? Não jogar e bater ser uma coisa automática. Você pensar em cada Exatamente. saque, cada passe, cada levantamento, faz total diferença. E uma coisa que eu aprendi com isso também, até o Diogo fez uma pergunta legal aqui que eu estava lendo rapidinho, que é as principais características de um bom técnico, né? Onde Sim, você pretende estar daqui a 5 anos. Enfim, eu consegui perceber que, em vez de. A gente sempre foi treinado, e o vôlei sempre teve esse tabu, uma característica de muita repetição, né? Todo mundo falava, pô, tem que repetir, 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 repetir incansavelmente para você realizar com sucesso o fundamento, porque o vôlei é um esporte difícil. Então você tem que ir lá dar, sei lá, 1000 toques na parede, 1000 manchetes, aquele negócio todo. Mil sim. saltos e saltos. E com essa história do golfe, eu percebi que não. Que você pode ter um bom fundamento, um bom toque, em vez de você dar 1000, você dá 200. Só que esses 200 toques, você tem que estar pensando no porquê que você está dando aqueles 200 toques. A posição da sua mão, a posição dos seus dedos, a flexão de perna, se a bola está na frente da sua testa, em cima da cabeça. Não simplesmente ficar dando toque, porque ali você vai cansar, você vai desgastar a articulação, você vai aumentar o nível de lesão, sendo que você pode fazer isso pensando naquilo que você está fazendo, imaginando o porquê que você está fazendo aquilo. Com certeza você vai ter muito mais ganho com 200 repetições do que 1000 sem pensar em nada e ficar só dando toque automaticamente, entendeu? Sim. Então isso, para mim, hoje é uma realidade. Se um dia eu virar técnico, com certeza eu vou colocar isso em prática. Entendi. Pô, legal pra caramba. E eu tenho um negócio no meu Instagram que eu gosto de postar umas fotos e fazer umas legendas, né? Aí eu separei umas fotos aqui, queria que você falasse um pouco da foto e desse uma legenda. O que você acha? Manda bala, vambora. Manda bala. Então, primeiro essa daqui, ó, vê se dá pra ver. Opa, com certeza. Foto do título, né? Aí a gente já estava no pódio na Olimpíada, Dá uma travadinha. saindo do pódio, na verdade. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. E aí foi uma foto legal, emblemática, porque estão todos os jogadores, comissão técnica, todo mundo que participou. Teve jogadores como o Aracaju e o Vacari que ajudaram a gente lá na Rio 2016, nos treinamentos. Não estavam inscritos na competição, mas estavam no dia a dia. Aí nessa foto também entrou familiares, enfim, uma foto emblemática. E a legenda é com certeza o topo da montanha, né, cara? Aí foi o auge, lá em cima, o cume, né? E mostra também que é muito mais que só os 12, né? Que tem uma Com estrutura certeza. por trás enorme. Tem muita gente por trás, né, cara, que não aparece, só aparece na foto, na verdade, em algumas fotos, mas o entorno é enorme ali, né? O casting ali é muito grande, tem muita gente, muita, muita gente. Boa. E eu tenho mais uma aqui para ver o que você acha dessa daqui. Legal. É. Essa aí é família, né, cara? Aí é tudo, bicho. Aí é tudo, cara. Isso aí é motivação diária, é educação, desafio. Se educar é muito desafiante.
é parceria, é amizade, é amor, enfim. Essa foto, a legenda é o alicerce, né, cara? Família é o alicerce. Isso aí é o que faz mover tudo, sem dúvida. Sim. E eu, essa temporada, pude jogar com você, eu pude perceber o quanto que você valoriza a família, quanto você e a Bruna cuidam e amam tanto o Cauã e a Nina, e é nítido para quem está em volta, assim, a felicidade de vocês. Então, a valorização da família é fundamental, né? Ah, é, cara. Eu acho que a partir do momento. Quando você. Assim, hoje a gente vive uma outra família. Quando a gente. Se orgulho para a família, né? Você quer levar isso para os teus pais. Isso eu acho que é o mais importante. E aí, quando você forma uma família nova, é a mesma coisa. Você quer dar orgulho para os seus filhos, você quer ser exemplo da sua família, enfim. Então, o trabalho é diário com relação a isso, porque não dá para vacilar em nenhum momento. É muito mais perigoso e estressante do que quando você é apenas um filho, né? Quando você vira pai, o exemplo é a fala já é perigosa. Qualquer coisa que você fale fora do contexto já reflete de uma maneira diferente. Então você tem que se policiar o tempo todo para que saiam pessoinhas do bem, cara. Eu acho que meu grande objetivo é esse. Eu não quero que, não tenho a pretensão de que sejam grandes atletas, cheguem onde eu cheguei como atleta, enfim, tomara que sim, pode ser que chegue ou não, mas o mais importante é que eles sejam pessoas do bem, bem relacionadas, educados. Eu acho que isso é o meu maior desejo com relação à educação dos meus filhos, né, cara? Você presenciou, a gente tá sempre muito próximo. A Bruna, eu falo que para mim é fora de série, assim, porque eu pedi para ela, quando a Nina nasceu, para ela abrir mão do trabalho dela, para ela educar a Nina mais de perto. Eu não queria que meus filhos fossem educados por uma babá ou por outra pessoa. Eu queria que eles fossem educados por nós. Então, eu acho muito importante, principalmente nos primeiros anos de vida, que essa presença seja intensa dos pais. E a Bruna, pô, largou mão do trabalho dela, enfim, para educar, para ser mãe de verdade. Então, eu tenho um orgulho enorme da Bruna por ela ter se dedicado tanto à educação dos nossos filhos. E hoje, quem está mais próximo da gente tem contato com eles, esse feedback que você está me dando é o que vale para mim. Você falar que eles são, pô, sensacionais, são meninos educados, são, enfim, tem essas qualidades que todo pai procura, né? Sim, sim. Né? E vendo essas fotos, procurando, eu vi uma foto sua com a Nina no dia que vocês foram campeão olímpico, você pegando ela na arquibancada. Essa foto também é sensacional. É, aí é dureza. Falar de filho, família é dureza, né? Aí é sacanagem. Agora é minha vez, né? Opa, vamos lá, agora estamos Então aí. vamos lá. Você também, Fabinho, você começou no Pinheiros, não foi? Não, eu comecei em São Caetano, joguei o pré-mirim, o mirim em São Caetano e depois eu fui direto pro SESI já. Joguei no SESI desde o infantil até meu primeiro ano de adulto. Eu joguei com o Silvio do Pinheiros na seleção paulista. Seleção Paulista, Então, boa. E me fala uma coisa. Nessa fase de juvenil, tudo bem. Nessa fase de adulto, quando você entrou pro profissional, a sua maior dificuldade, tanto foi a sua maior dificuldade foi tecnicamente, existe uma transição grande, uma diferença enorme, você sai do juvenil para uma equipe adulta. sim. A dificuldade maior foi a de que eu sempre cito que para mim é uma das mais dificuldades é a gestão de pessoas, é você se sentir parte do grupo, você entrar dentro de um time principal, você se relacionar com esses jogadores que já são mais consagrados ou mais rodados do que você. Qual foi a maior dificuldade para você? Eu acho que essa parte. Eu acho que foi bastante dos dois, porque do mesmo jeito que você falou que você foi Suzano e o pessoal era consagrado, no meu caso foi igual. Então eu estava no SESI juvenil e joguei junto com o Bruninho, com o Murilo, com o Escada. Então
E não foi um papel totalmente de coadjuvante. Eu tive que jogar, muita gente machucou, então eu tinha que entrar, tinha que fazer e jogar bastante. Então eu senti muita dificuldade de ser parte do grupo e de tá ajudando, entendeu? Não só ser mais um ali, um menino, vamos ajudar o menino. Não, de estar ajudando o time, de ser parte do time. Eu acho que essa foi a maior dificuldade. Boa. Tecnicamente foi tranquilo para você? Você achou que Não, eu o jogo sofri ficou mais. bastante também. Sofri bastante. O pessoal, porque a linha de passe chegou uma hora, uns jogos que era o Escada, o Murilo e eu. Então, então os caras só sacavam em mim o tempo todo. Então, tive bastante dificuldade. Foi bem difícil a transição nesse primeiro ano. E o porquê da sua escolha de sair do SESI e ir para o Corinthians? Porque quando trocou o técnico e o Rubinho chegou, ele contratou o pessoal que era mais a confiança dele, e a ideia era ficar mais um papel bem mais coadjuvante, talvez quarto ou quinto ponteiro. E eu sentia que eu tinha jogado, então eu precisava dar continuidade nesse meu processo de estar jogando. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu ir para o Corinthians, que querendo ou não, eu ia ser protagonista, eu ia ter que jogar, entendeu? Eu achei que era o momento de eu sair e dar esse passo maior na minha carreira também. Boa. Você sabe que eu fiz o mesmo. E tem muita gente que não pensa desse jeito. É legal você falar sobre isso, porque é uma coisa que é muito válida. Muita gente às vezes se esconde num banco de reserva, jogadores com potencial. Eu vi muitos passarem por isso. E eu fiz a mesma coisa. Pra você ter uma ideia, eu jogava em Suzano e acabei indo para Três Corações, ganhar um terço do que eu ganhava em Suzano. Eu diminui meu salário para ter oportunidade de jogar num clube, ter mais oportunidade de jogar do que eu teria numa equipe grande como era Suzano. Isso aconteceu em Três Corações, aconteceu na Intelbras, em São José. Enfim, eu nunca tive medo de dar um passo para trás para dar dois passos para frente, como a gente sempre fala. Então essa é uma atitude nobre, assim, que muitos acreditam que não, que você é melhor você ficar no banco num time bom e de repente ser campeão ou sei lá, disputar títulos e não ser protagonista. É legal, você aprende também, porque você vai estar treinando todos os dias com jogadores de altíssima qualidade, mas uma oportunidade que você tem de ser titular de uma equipe de ponta, de Superliga, fica aí também a nossa dica, né, para quem está começando e se pintar isso na sua carreira, eu acho que vale a pena abraçar, mesmo que pareça estar dando um passo para trás, né? Muito legal isso. E eu queria te perguntar um negócio que é o seguinte, Fábio, você me chamou muita atenção esse ano, cara, trabalhando com você, porque eu até falei isso para várias pessoas, falei isso para a Bruna esses dias. Durante esse tempo que eu voltei para o Brasil, assim, principalmente depois que eu saí do Cruzeiro, que os jogadores eram um pouco mais velhos, esse contato que eu tive com os jogadores mais novos, você foi um dos poucos caras que fazia tempo que eu não via isso, de assumir e ir para dentro mesmo de um jogo importante ou, ou numa hora importante do jogo, de um momento difícil. Fazia tempo que eu não via um jogador jovem assim pedir bola, pedir jogo. E eu já falei isso para você até no meio do jogo, já falei, já conversamos sobre isso. E é uma característica que tinha sumido, que foi uma coisa que eu sempre admirei nos ponteiros, nos jogadores em geral, e que ajuda demais os levantadores. Às vezes a gente também, o levantador, por mais experiente que seja, a gente, hora, tá meio perdido no jogo, a gente se perde. E quando tem um jogador que fala, pô, bota a bola para mim, dá aqui para mim que eu vou rodar, pô, o momento é meu, enfim. Quando você chama essa responsabilidade, é muito... O negócio anda, velho. O negócio anda, tanto para mim quanto para você, pro time. Então, essa característica você sempre teve ou você foi adquirindo isso durante um tempo? Você, quando você era jovem, mais jovem ainda, infanto, juvenil, você tinha essa característica ou você foi descobrindo isso com o tempo e viu a necessidade disso, de fazer isso mais vezes, sentindo que o jogo poderia vir mais para você? Eu fico até emocionado aí pelas palavras, obrigado. Mas eu acho que o que foi importante para mim foi o processo. Porque muita gente que acaba tendo destaque na base
acaba pulando etapa, né? Então não joga o infanto e vai direto pro juvenil, ou não joga o juvenil e vai direto pro adulto. E eu acho que eu tive cada etapa muito bem traçada, assim, onde que eu podia ser o protagonista e podia treinar, ter essa atitude. Porque é fácil falar para ter, né? Mas eu acho que também isso é treino. Então você treinar, pedir bola, treinar ir para cima, treinar, pô, tá 24-23, você erra, perdeu 7. Só que da próxima vez você já passou por isso, você já tá mais calejado. Então eu acho que eu fui pouco a pouco tendo oportunidades de desenvolver essa característica que fez com que eu pudesse chegar hoje no adulto e poder pedir bola e poder é o que eu falei antes, não ser o menino que estão tentando ajudar, mas sim ser parte do grupo, ser protagonista também, junto com todo mundo que está dentro da quadra. Pô, e preserve essa característica, cara, é muito importante. E com certeza você é diferente dos outros exatamente por isso, cara. Você tem muitos jogadores que são bons, pode até ser melhor do que você, mas sem essa característica, para mim, vira um cara normal, assim. Então, preserve isso, cara. É muito válido, muito importante para um grupo em geral, para os levantadores mais ainda. E isso passa uma confiança enorme, cara. Parabéns, assim, uma coisa que, como eu falei, é muito raro de se ver hoje em dia. Muito, muito raro de se ver. A característica é boa, porque quando ela chega, você vai e define, como você definiu várias partidas esse ano, pedindo esse tipo de bola em momentos muito importantes, cara, onde de repente você nem era o principal do time, ou a opção mais normal para um levantador de ser realizada, e a bola foi em você porque eu sabia que você tinha condições de fazer isso, de definir o ponto, de definir um set, de definir um jogo. E por várias vezes isso aconteceu. Então, mas legal, cara, assim, para mim foi uma experiência muito boa, cara, assim, tanto que você sabe, já pediram referências sobre você e, cara, eu já joguei você lá em cima porque isso faz muita diferença, cara. Não sei, vou até te botar agora na parede, aproveitar que é legal fazer isso também, mas não sei como está a sua situação. A gente sabe que o mundo inteiro está meio parado com relação a contratações. O meu contrato acaba agora em maio também, acredito que o seu também. E aí, qual que é a ideia? Permanecer no SESI? Quer ter uma experiência fora do país? Você tem ideia já do que isso, ou você vai deixar acontecer? Espera acontecer. Então, meu contrato também acaba agora em maio e por aqui, pelo menos, sendo bem sincero, as coisas estão bem paradas aí devido à crise. Então, teve sondagem, sim, mas nenhuma proposta concreta. Então, vamos na guarda aí do empresário, o que vier para a gente está analisando para ver qual que é o melhor. E eu queria, sim, ter uma experiência lá fora, uma coisa que eu tenho vontade, mas tenho vontade de ficar no Brasil também, de continuar essa minha evolução dentro do Brasil. Então, o que for melhor para mim, eu acho que vai estar escrito que na próxima temporada aí. Eu tenho certeza que muita gente quer que você fique no SESI, né, Fabinho? Até porque eu acho que o SESI é um lugar muito bacana de trabalhar, tem uma estrutura muito boa. Eu acho que a gente consegue desenvolver apenas o melhor voleibol lá, porque você não precisa pensar em nada, porque as coisas acontecem certinhas, os pagamentos são em dias. O projeto do SESI é muito legal pela pedagogia do exemplo. Eu acho que a estrutura geral é muito importante para o crescimento de um atleta. Se você optar pelo SESI, você com certeza vai estar num bom caminho, como se você optar talvez por jogar na Europa, ter essa experiência também. Eu acho que vai ser uma boa, mas com certeza teu caminho está trilhado. Aí você tem muita coisa boa para vir pela frente aí. Eu sou até suspeito para falar do Sérgio, né? Como eu falei, eu cheguei infantil e fiquei até o adulto e voltei essa temporada. Então, para mim, o Sérgio é minha casa. Eu tô acostumado fico mais na Vila Leopoldina, lá no Sérgio, do que em casa. Então, é muito gratificante jogar lá para mim também. Eu tenho uma pergunta legal, Fabinho. Você é formado em administração, né, cara? Você é um dos poucos jogadores que tem uma formação. E eu vejo que nas viagens, cara, eu reparo que você fica no YouTube vendo uns vídeos de programação. O que é aquilo, cara? Eu gosto de ver uns vídeos acelerados ainda, 2 vezes. Não, eu boto Sério? no YouTube para assistir.
videoaula de marketing, de administração, de gestão, para se preparar também, né? Igual eu tô colocando no meu Instagram, pergunta todo dia para interagir com a galera. Porque, querendo ou não, a gente tem que aparecer mais, divulgar mais o nosso esporte nas mídias sociais, para mais gente entender o que a gente está fazendo e lotar mais os ginásios e para a gente construir uma liga melhor. Eu acredito nisso, entendeu? Então, eu estudo bastante essa parte para conseguir botar em prática. Boa, legal, né, cara? Ainda mais hoje que a gente era um pouco refém da televisão. A gente sempre brigou para ter uma televisão, um canal aberto, mas hoje em dia mudou tanto, né, cara? Que hoje é streaming, você consegue ver os jogos pela internet. Então, quando a nossa função também dentro das redes sociais é isso, né, cara? Difundir um pouco mais o nosso esporte. Eu trabalho muito isso para estar um pouco mais próximo do torcedor também, entender qual que é a necessidade deles. Sim, concordo. Aí, só esse papo que a gente está batendo aqui, dificilmente antigamente a gente ia conseguir fazer algo parecido, né? É verdade. Tem que aproveitar, né, cara? A tecnologia está aí também para isso, né? É. Eu tenho uma aqui da Marcana Yuri, ela tá sempre nos nossos jogos lá, Will. Ela perguntou assim, o quanto a torcida é importante para os jogadores? Que é uma energia boa. Então, acho que a gente tem que tirar proveito. Tem que fazer a diferença quando se joga em casa, quando tem torcida do lado. Como eu falei, assim, o ponto é diferente. A vibração do ponto é diferente. Então, com certeza, o time da casa sente e o time contra sente também. Então, quando você consegue tirar esse proveito, às vezes não consegue. Às vezes, por mais que a torcida esteja lá e esteja presente, fazendo barulho, às vezes o time consegue tirar esse proveito, pegar essa energia. Agora, quando pega, aí o negócio é diferente. O bicho pega depois. É legal. Concorda? Concordo. E eu acho muito legal ver o tipo de torcida que vai assistir o voleibol, né? Sempre família, criança, e a gente consegue tirar foto depois e bater um papo. Eu acho um ambiente assim sensacional para você levar sua família, você levar seu filho, mostrar o esporte para ele desde pequeno, para ele entendendo. Eu sou fã demais de voleibol. Eu acho que o voleibol é isso, né, cara? É o que a gente tenta sempre levar, é isso. Família, criança, exemplo, né? Para mim, o voleibol soa como um esporte exemplo mesmo.